Olá a todos, essa é a minha apresentação para o 26º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica, COBEM 2021, e o meu trabalho é intitulado Design of an Electromagnetic Edge Current Sensor Applied to Crack Monitoring in Aircraft Structural Components. Meu nome é Raul Gaspari Santos, eu sou o principal autor e apresentador, juntamente com os professores Niederauer Mastellari, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, e Emerson dos Reis, do Instituto Federal de São Paulo. Bom, o trabalho, então, a estrutura dele vai ser dividida no objetivo do trabalho, uma introdução, uma fundamentação teórica, um capítulo de materiais e métodos, resultados e discussões e as conclusões. Bom, o objetivo do trabalho, então, é apresentar o projeto e simulação de um sensor de correntes de Foucault aplicado ao monitoramento e identificação de trincas ocasionadas por fadiga mecânica em estruturas aeronáuticas. O software de simulação utilizado vai ser o Console Multiphysics, versão 4.4, baseado no método dos elementos finitos. Bom, ao longo dos anos aí, a fadiga mecânica se mostrou como um fenômeno mecânico aí de grande preocupação para diversos setores da indústria e até 2011 aí, segundo o Norton, cerca de 50 a 90% das falhas eram causadas por esse fenômeno, E também ao longo dos anos diversos sensores foram apresentados aí como solução para se monitorar e identificar trincas ocasionadas por fadiga mecânica e evitar acidentes como o do navio Liberty, na Segunda Guerra Mundial, ou da aeronave da Aloha Airlines em 1999. Bom, o alumínio 7075, que é o foco do trabalho, ele é amplamente utilizado em componentes estruturais de aeronave, tanto nas asas quanto na estrutura da cabine, e foi registrado em 1954 na Alumina Association, com composições que variam entre 5,1 a 6,1% de zinco, 2,1 a 2,9% de magnésio, 1,2 a 2% de cobre e um residual aí de 0,40% de silício. Essa liga, então, como eu disse, é amplamente utilizada na indústria aeronáutica, em conjunto aí, claro, com o tratamento térmico T651, e é utilizada por sua elevada resistência mecânica, baixo peso específico e boa capacidade anticorrosão, além disso, esse alumínio, é claro, a gente não pode esquecer que ele tem no interior da sua grade cristalina inclusões e outros concentradores de tensão que podem favorecer a formação de microtrincas, ao qual, ao longo da aplicação de cargas que variam no tempo, podem se nuclear ainda mais, se somando, formando uma trinca maior e, consequentemente, a propagação e fratura do material. E para identificar esse tipo de trincas, o trabalho propõe a utilização de um sensor de corrente de Foucault, e esse sensor nada mais é do que uma bobina, que gera um campo magnético, e essa bobina também induz uma corrente no interior do material quando é aproximada. Induzindo uma corrente, nós vamos ter um outro campo magnético que vai se opor ao principal, fazendo com que a impedância dessa bobina e a tensão nela acabe caindo, e assim nós consigamos identificar trincas, inclusões internas do material e outras propriedades, ok? Bom, passando aí para o capítulo de materiais e métodos, o sensor então ele vai ser concebido para monitorar e identificar trincas em materiais metálicos, mais especificamente nesse trabalho o alumínio 7075. Então foi pensado em uma configuração onde eu tenha um concentrador de tensão. Uma possível trinca vai nuclear nesse concentrador de tensão e nós vamos instalar o sensor com a sua região central nesse concentrador de tensão. E considerando pequenos
cantos, né, com altíssimas intensidades de concentração de tensão, nós temos uma concepção de sensor com um diâmetro externo de 10,40 mm, um diâmetro interno de 10 mm, uma altura de 14,96 mm, um número de espiras de 74 espiras, né, e um diâmetro de fio de 0,2019 mm. Bom, após isso, né, após concebido o formato, né, a geometria do sensor, pensou-se, né, na verdade, no método de simulação. Então, um corpo de prova foi elaborado, né, no software Console Multiphysics, e foi modelado também o nosso sensor, né? E para fins de validação, foi escolhida uma situação onde não existe trinca, né? Trinca com 1, 2, 3, 4 e 5 milímetros. Então ela vai iniciar no centro do nosso sensor e vai ir até o final aqui, crescendo de 1 em 1 milímetro. Bom, o modelo para simulação, né, é apresentado ao lado aqui. Então nós temos uma configuração de corpo de prova com um canto concentrador de tensão, o sensor com base de Teflon e 74 voltas de um fio de cobre esmaltado, né, com diâmetro de 0,2019 milímetros, tá? E também nós temos aí uma borda que delimita, né, os nossos cálculos por elemento finito. Essa borda aqui é de 300 milímetros, né, essa circunferência é de 300 milímetros, mas poderíamos fazer um pouco maior ou menor, né? Escolheu os 300 milímetros porque viu-se que o espalhamento aí do campo seria suficiente nesse diâmetro de esfera, tá? Se tivéssemos uma esfera maior, é claro, teríamos mais elementos para calcular por elementos finitos. Bom, como resultado aqui, né, foram executadas aí 6 simulações, né, e foram monitoradas a impedância e a tensão nessa bobina, né. Olhando aqui para a tensão, a gente pode perceber, né, que houve um aumento no nível de tensão de 4,85, fomos aumentando para 4,86, olhando só para a segunda casa, 4,869 com 2 milímetros, e fomos aumentando até 5 milímetros. É possível perceber que houve uma variação maior entre 1 e 3 milímetros, né, do que se olharmos para a trinca aqui entre 4 e 5 milímetros. Fazendo os cortes aí também no na nossa simulação, né, no nosso sensor, nós podemos perceber aqui, né, que a intensidade de fluxo, a densidade de corrente, né, pela bobina foi aumentando conforme nós tivemos o aumento do comprimento de trinca, né, justificado aqui, é claro, né, pelo aumento da tensão aqui na bobina, né. Num corte frontal nós podemos perceber que o efeito de borda pode acontecer aqui, né, na ponta da trinca. Quando nós temos o aumento da trinca, nós vamos percebendo aqui pelo gráfico de cores um aumento também na intensidade do fluxo de corrente, né, no interior do material. E numa vista superior, né, num corte aí que contempla a superfície do corpo de prova, nós vamos perceber aí também que, por conta do aumento da trinca, o efeito de borda vai acabar sendo maior aí por conta do crescimento da trinca, né? Quando nós plotamos os gráficos de impedância em função do comprimento de trinca e tensão em função do crescimento de trinca, né, do comprimento de trinca, nós percebemos aí que o sensor tem uma resposta aproximadamente linear, né? É bastante próxima de uma linearidade, ok? Bom, como conclusões aí, a gente pode apresentar, né, que esse sensor de corrente de Foucault, com uma bobina única, né, pode ser amplamente utilizado no monitoramento de falhas em componentes estruturais de aeronaves, né, tanto em ambiente laboratorial quanto em ambiente de uso mesmo, né. A teoria mostrou que os sensores de corrente de Foucault podem ser amplamente influenciados pelos efeitos de borda, né, do corpo de prova. Um comportamento linear desse sensor mostra um avanço em comparação aos sensores já comerciais, né? Isso se dá por conta do baixo nível de corrente, né, uma corrente controlada aí,
que a gente acaba não tendo variação nas propriedades físicas e elétricas do nosso material, né? Para trabalhos futuros, né, pretende-se estudar novas geometrias, novas proposições de circuito transdutor e o seu comportamento em ambiente laboratorial, ok? E é possível ver também, analisando a diferença entre tensão e comprimento de trinca, que a região de maior sensibilidade do sensor acaba sendo em trincas com valores de 1 a 3 milímetros. E uma desvantagem desse sensor é que ele só pode ser usado em materiais metálicos e eletricamente condutivos, né? Futuramente, né, vão ser feitos trabalhos com esse tipo de sensor também, que levam em consideração não materiais metálicos, mas sim somente condutores de eletricidade, como a fibra de carbono. Bom, aqui são as minhas referências, né, que estão também no trabalho completo. E eu queria agradecer ao COBEM, à organização do COBEM, né, aos professores Niederauer e Emerson dos Reis, né, à Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e ao Instituto Federal pela parceria na elaboração do trabalho. Obrigado a todos, até mais.